Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa briga de gigantes da política brasileira. E que briga, hein? O palco aqui é a disputa por uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, o STF. E para guiar a nossa conversa, a gente tem a transcrição de um vídeo do YouTube de um deputado federal que traz uma visão, assim, bem particular de dentro do furacão. Uhum. Nossa missão aqui é tentar desvendar esse novelo, sabe? É uma teia de acusações, jogos de poder e uma queda de braço bem clara entre o presidente da República e o Senado. E é um novelo dos bons, porque o que parece só uma indicação de cargo, na verdade é um retrato perfeito de como o poder funciona em Brasília. Exato. A gente está falando de um choque direto entre as atribuições do Executivo e do Legislativo. A fonte que a gente vai analisar coloca, 3 personagens centrais nesse tabuleiro de xadrez. Quem são eles? Olha, primeiro, o presidente Lula, que faz a indicação. Depois, o senador Davi Alcolumbre, que preside a comissão que sabatina o indicado, e por isso ele é meio que o porteiro dessa vaga, né? E, claro, o próprio indicado, Jorge Messias. Perfeito. Então vamos começar pelo começo. O presidente Lula indica o Jorge Messias para o STF. Só que a forma como a nossa fonte descreve o indicado já dá o tom da briga. Já chega com os 2 pés no peito. Totalmente. Ele é chamado, assim, sem meias palavras, de office boy da Dilma e do Lula. É uma expressão muito forte, né? Fortíssima, e esse é um ponto-chave sobre a comunicação política hoje em dia, sabe? A batalha não acontece só no mérito do currículo. Não mesmo. Acontece na criação de uma imagem e de um rótulo que colhe na mente do público. Chamar de office boy é uma jogada calculada para enquadrar o Messias como um subalterno, alguém que, só cumpre ordens, e não como um jurista com pensamento próprio. É para definir a primeira impressão, então. Exato. Antes mesmo de a sabatina começar. A estratégia é desqualificar a pessoa antes de discutir as ideias dela. E a fonte não para por aí. Aponta também o que seria uma contradição do presidente. Diz que o Lula criticou o Bolsonaro por querer indicar um amigo, mas que agora estaria fazendo a mesma coisa. Isso. Indicando o próprio advogado, que é descrito como um amigo de longa data. A narrativa construída no vídeo busca expor uma hipocrisia. O argumento é, basicamente, a régua que você usou para o outro, agora eu uso para você. Entendi. E para colocar mais lenha na fogueira, a fonte joga outras polêmicas na mesa sobre o Messias. Tem mais? Tem. Alega que ele seria a favor do aborto, que teria a intenção de censurar o Brasil, e a mais recente, que ele teria se apresentado como evangélico, meio que de última hora, algo que o autor do vídeo questiona com bastante ceticismo. Nossa, é um combo de acusações. Parece desenhado para atingir várias frentes, né? De conservadores a defensores da liberdade de expressão. Exatamente. Mas no fim do dia, a decisão passa pelo Senado. Como é que funciona esse rito? Então, esse processo é um dos pilares da nossa República. A Constituição diz que o presidente tem a liberdade de indicar quem ele quiser, desde que a pessoa cumpra os requisitos, claro. Certo. Mas essa indicação sozinha não vale nada sem o aval do Senado. O indicado passa por uma sabatina pública na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. A comissão do Alcolumbre. A própria. E depois o nome é votado por todos os senadores em votação secreta. Precisa da maioria absoluta. Ou seja, o poder do presidente termina onde começa o poder do Senado. E é nessa fronteira que essa guerra toda explodiu. E essa explosão, segundo a nossa fonte, teve um gatilho muito, muito claro. Foi uma notícia que saiu na imprensa, Assim. dizendo que o Davi Alcolumbre, o tal porteiro da vaga, estaria negociando o apoio à indicação do Messias e a moeda de troca seria a presidência do Banco Central. Eita. Quando essa história veio a público, o vídeo diz que foi a gota d'água para o Alcolumbre. Foi a faísca que incendiou o parquinho. A reação foi imediata e, segundo a análise que a gente tem em mãos, sem precedentes. O que ele fez? A análise destaca que seria a primeira vez na história recente que um presidente de uma comissão tão importante no Senado emite uma nota com um tom tão duro, tão direto, contra o presidente da República. Espera aí, não foi um recado nos bastidores? Não. Foi uma declaração formal,
pública, de confronto. Uma nota oficial com esse tom, isso é comum? Eu, sinceramente, não me lembro de ter visto algo tão direto assim entre chefes de poder. O que essa nota dizia exatamente? É aí que a coisa fica séria. A nota não mede palavras. Vou citar um trecho que a fonte destaca sobre essa suposta negociação de cargos. Por favor. Abre aspas. É nítida a tentativa de setores do executivo de criar a falsa impressão perante a sociedade de que divergências entre os poderes são resolvidos por ajuste de interesse fisiológico com cargos e emendas. Uau! Interesse fisiológico? Ele está basicamente dizendo que o governo tentou pintá-lo como alguém que troca apoio por cargos, o famoso toma lá da cá. Exatamente. E a nota continua classificando essa insinuação como ofensiva e como um método antigo de desqualificar quem diverge. Interessante. E o mais interessante é que a própria fonte que a gente está analisando aponta uma certa ironia nisso. O autor do vídeo comenta que, embora o Alcolumbre esteja se colocando como vítima dessa prática, na visão dele, essa troca de favores é tipo o pão com manteiga da política de Brasília. Faz sentido, mas uma coisa é a prática nos bastidores, outra é jogar isso no ventilador numa nota oficial, né? Totalmente. Ele está elevando o nível do conflito. O ato político de formalizar essa crítica tem um peso gigantesco, ele não está só se defendendo, ele está demarcando o território. E qual é a mensagem final da nota? A nota termina com uma frase que é um recado direto para o Palácio do Planalto. Cito de novo. Se é certa a prerrogativa do presidente da República de indicar ministro do STF, também o é a prerrogativa do Senado de escolher aprovando ou rejeitando o nome. Nossa, é ele dizendo. A caneta para indicar é sua, presidente, mas o carimbo final é nosso. E nós não somos carimbadores automáticos, é exatamente essa mensagem. Isso muda completamente o jogo. Ele sai da defensiva e passa a ditar as regras. É uma manobra de mestre, do ponto de vista estratégico. Com essa nota, Alcolumbre se posiciona não só como um senador, mas como o guardião da autonomia do Senado inteiro. Ele eleva as apostas. A mensagem para o governo é clara. A partir de agora, o preço subiu. E a estratégia não parou na nota. O vídeo que a gente analisou aponta um detalhe que parece pequeno, mas que é crucial. O Lula anunciou o nome do Messias pela imprensa. Certo. Mas demorou para enviar o documento oficial, a tal mensagem escrita, para o Senado. Sem esse papel, nada pode andar. Por que essa demora? Parece só burocracia, né? Mas a fonte aqui diz que tem muito mais coisa por baixo desse pano. A interpretação é que essa demora foi uma tática deliberada do Planalto. Uma tática pra quê? Para ganhar tempo. A nota do Alcolumbre, inclusive, bate forte nisso, acusando o executivo de tentar interferir indevidamente no cronograma estabelecido pela casa. Ganhar tempo pra quê, exatamente? Qual seria a vantagem de atrasar o início do processo? Então, segundo a visão apresentada no vídeo, o objetivo seria usar esse vácuo para uma operação de varejo. Enquanto o processo oficial não começa, o governo trabalharia senador por senador nos bastidores. Longe dos holofotes. Exato. A fonte usa uma linguagem bem direta. Seria uma tentativa de virar votos ou, abertamente, comprar senadores um por um com promessas de cargos e verbas. Nossa, é uma acusação bem grave. É, e a nota do Alcolumbre reage a isso dizendo que o cronograma é uma prerrogativa exclusiva do Senado Federal e exige que o jogo democrático seja conduzido com lisura. Então é o Senado dizendo que o Executivo está tentando, sei lá, trapacear, minar o processo por baixo dos panos? É exatamente essa a leitura. O que poderia ser uma questão de timing se transforma em mais um campo de batalha. O Senado, pela voz do Alcolumbre na nota, está dizendo: nós temos nosso ritmo, nossas regras. Respeitem. Mandem logo o documento e vamos jogar às claras. A tensão só aumenta. E muito. E com a faca nos dentes desse jeito, o que realmente está em jogo? Se o Messias for rejeitado, o que muda na prática? É só uma derrota simbólica para o governo? Longe disso. A análise do vídeo é categórica. Uma eventual rejeição do Messias seria a ruptura que a gente estava tanto esperando, especialmente em um ano pré-eleitoral. Ruptura? As consequências seriam tão grandes assim? Gigantescas. Uma derrota desse tamanho envenenaria de vez a relação do governo com o Congresso.
E como seria esse envenenamento na prática? Na prática, significaria que o governo poderia ter uma dificuldade imensa para aprovar qualquer coisa. O vídeo argumenta que projetos importantes, principalmente os que envolvem aumento de gastos, ficariam travados. Certo. Vetos do presidente a leis aprovadas pelo Congresso seriam derrubados com muito mais facilidade. E o pior para o governo, o Congresso poderia acelerar pautas que são uma dor de cabeça para o Planalto. Tipo o quê? A fonte cita diretamente a possibilidade de avançar uma anistia, por exemplo. Seria uma virada de mesa completa no equilíbrio de forças em Brasília. O governo perderia a capacidade de ditar o ritmo da política. Entendi. Então, uma única votação no Senado poderia paralisar o governo pelo resto do mandato? A aposta é altíssima. Altíssima. E quando a gente acha que já entendeu o tabuleiro, com Lula de um lado e Alcolumbre do outro, a fonte joga uma terceira peça. Quase como um coringa que bagunça tudo. O ministro do STF, Alexandre de Moraes. Exatamente. E aqui a trama vira um filme de espionagem. Vira mesmo. A narrativa que a gente está analisando argumenta que a briga não é só Lula contra Alcolumbre. O senador também estaria brigado com o ministro Moraes. Então não é uma linha reta, um triângulo. Perfeito. Vira um triângulo. A fonte descreve um cenário de interesses cruzados. O Lula quer o Messias. O Moraes supostamente preferiria outro nome, o do presidente do Senado, Pacheco, e o Alcolumbre estaria em rota de colisão com os dois. Que confusão! Vira um verdadeiro nó político. Então, para os senadores que vão votar, a escolha não é nada simples. Nada simples. A fonte descreve a situação como uma escolha de Sofia, sabe? Aquele dilema impossível. Não se trataria de uma escolha entre o bom e o ruim, mas entre opções que, na visão do autor do vídeo, seriam igualmente ruins. E quais seriam esses riscos? Qual é o problema de cada candidato segundo essa perspectiva? De um lado temos o Jorge Messias. Ele é pintado no vídeo como alguém que iria para o STF com uma missão muito clara. Que seria? Proteger o presidente Lula e seus aliados. Para dar peso a essa acusação, a fonte desenterra uma história. Uma suposta investigação por prevaricação no INSS. Sei. Onde o Messias, que era da Advocacia Geral da União, teria engavetado uma denúncia de fraude porque o irmão do presidente estaria envolvido. A narrativa é: a lealdade dele não é com a Constituição, é com o Planalto. Ok, esse é o Messias. E do outro lado, o Pacheco, que seria o preferido do Moraes? Do outro lado estaria o Pacheco. A fonte o descreve como um candidato que, se indicado e aprovado, correria o risco de se tornar mais um despachante do ministro Alexandre de Moraes dentro do Supremo. A preocupação expressa no vídeo não seria com a lealdade ao executivo, mas com o fortalecimento excessivo de um único ministro dentro da própria corte, o que poderia desequilibrar as forças internas do STF. Nossa, então a fonte pinta um quadro em que não existe uma boa opção. É uma sinuca de bico para os senadores, ou eles aprovam alguém que supostamente serviria ao executivo, ou aprovam alguém que supostamente serviria a um poder já existente dentro do judiciário. Exatamente essa encruzilhada que o vídeo apresenta. E a pergunta que fica no ar é: diante de um cenário como esse, o que fazer? A conclusão do autor é taxativa. E qual é? Na visão dele, o Senado não deveria aceitar nenhum dos dois. Deveria rejeitar qualquer nome que não represente uma independência real. Uau! Que cenário complexo. Então, recapitulando rapidamente, a gente partiu de uma indicação para o STF que, na análise da nossa fonte, virou uma crise aberta entre Lula e o Senado. No meio do caminho, tivemos acusações de barganha, uma nota oficial de repúdio com um tom nunca visto e, por trás das cortinas, um jogo de xadrez com 3 jogadores poderosos, incluindo um ministro do próprio Supremo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final que a própria fonte provoca. O material descreve um impasse onde a escolha para uma das posições mais poderosas da República estaria dividida entre um candidato que supostamente serviria aos interesses do Palácio do Planalto. Certo. E outro que serviria aos de um influente membro do próprio STF. Fica a pergunta no ar para quem nos ouve. Quando as instituições que deveriam se fiscalizar mutuamente parecem, em vez disso, estar tentando colocar seus próprios jogadores no time adversário, o que isso significa para o sistema de freios e contrapesos?
como um poder pode de fato fiscalizar o outro se quem chega para ser o juiz do jogo supostamente já entra em campo devendo favores ou lealdade a um dos times. A balança da justiça começa o jogo já pendendo para um lado.